estamos para mais um vídeo. E nesse vídeo, queime esse lixo, Hotel Transilvânia 4. Vamos ver se esse filme é horrível ou é horrível. Ou se é bom, que eu duvido muito. Eu me lembro de quando saiu o trailer desse filme. Eu pensava que ia ser bom, só que pelo que dizem não é bom. E ele e Hotel Transilvânia 3 são os únicos filmes que eu nunca assisti da franquia. Vou procurar assistir depois. Vídeo é um oferecimento da Manual. As melhores soluções para queda de cabelo você encontra na Manual. O futuro do seu cabelo começou a ser... Tinha que ter aquela brisinha da Manual, né? Tinha que ter. Para queda de cabelo, se tem um filme da franquia que a internet concorda em hatear, é esse daqui. Aqui Vou do hate é desse tamanho. Sabia não. Pensava que era mais. Muito pequeno esse hate. sim é a verdadeira queda de Hotel Transilvânia. Aquele papinho que era o 3, comigo aqui não. O 3 é bom. Agora o 4... Nessa altura do campeonato, vocês já sabem como é que funciona, né? Sony... Eu acho que a temática do filme de fazer os personagens virarem humanos é boa. Só que executaram de um jeito muito ruim. Coisas que já acontecem em muitos filmes, que tem uma premissa boa, só que no final fica uma bosta, uma verdadeira bosta. Capitalismo, sequência fácil para ganhar mais dinheiro e Hotel Transilvânia 4. Logo de cara, este filme teve dois grandes problemas. Primeiro porque ele começou a ser desenvolvido no meio da pandemia de forma remota, e toda a equipe do filme teve que se ajustar a essa nova realidade. E o segundo problema é que o Genki Tartakovsky não iria voltar para ser diretor, apenas roteirista. E aqui não dá cogitar em querer fazer um Hotel Transilvânia 4 sem Genki Tartakovsky. E também tá sem o Adam Sandler dublando o Drake. É loucura! Insanidade! Você precisa do Genki Tartakovsky, ele é a alma dessa franquia. Era ele que dava o toque mágico para fazer o Hotel Transilvânia funcionar, mesmo com o roteiro feijão com arroz. Vamos lembrar do terceiro filme, que teve todo aquele segmento estilo Looney Tunes, sem diálogos. Porque o Genki Tartakovsky é foda, ele sabe... Mas as cenas são muito boas, e tipo... só mostrando os personagens ali interagindo e não tem diálogo, não tem nada, só mostrando eles interagindo. Dá pra ter uma imersão público muito grande, muito grande. Sabe o que tá fazendo? Medo total do que vai ser esse filme, hein? E eu digo genuinamente medo porque eu nunca assisti o Hotel Transilvânia 4 Transforma Monstrão. Essa é a primeira vez que eu vou ver pra fazer essa análise. Aliás, esse filme é especial pra mim também, porque o pessoal fica dizendo que eu sou parecido com um lobisomem quando ele vira humano. Idêntico, cara, não tem como não, é idêntico, cara, idêntico. Claramente a mesma pessoa. Eu não sabia, Gabriel, que você tinha atuado em Hotel Transilvânia 4. Não sabia. Realmente não sabia. A sua versão barbuda, olha aí a imagem. Vocês acham que eu sou parecido com ele? Comentem aqui. A outra grande perda de Hotel Transilvânia 4 foi a do Adam Sandler. Isso mesmo, o cara que faz a voz do Drake não voltou pro quarto filme. O que eles estavam pensando? Sério mesmo, sério. Todo mundo já conhecia o Drake com a voz do Adam Sandler, e daí eles vão lá e tiram. A boa notícia é que... No caso, o povo tá vendo, né? Porque aqui nós acho que é o Guilherme Briggs que dubla ele. Que como a gente vê dublado, a voz permanece igual. Mas pro pessoal lá dos Estados Unidos é um grande problema, né?
E o Hotel Transilvânia 4 foi recebido de forma negativa pela crítica. E na parte da bilheteria não dá para nem comparar com os outros, porque ele saiu direto pro streaming. E hoje a gente vai analisar por completo o Hotel Transilvânia 4 Transformonstrão. Vamos ver se realmente é essa bomba toda que o pessoal diz que é. Vai ser com certeza. O filme começa com um flashback do Drake cantando uma musiquinha fofa pra Mavis, bem na época da inauguração do hotel. E cortamos pro presente no aniversário de 125 anos do Hotel Transilvânia. E com direito ao Johnny substituindo o Drake na cantoria. E peraí, o que o Van Helsing tá fazendo nesse filme? Ah, sim, eles vão seguir com aquele negócio da redenção do Van Helsing nos últimos 2 segundos do terceiro filme. De tudo que eles poderiam continuar do terceiro filme, tinha que ser isso. O Drake tá nervoso porque o Johnny cuidou de toda a festa. O vampiro interfere paralisando o tempo e fazendo as coisas do seu jeitinho para a reprovação da sua filha. A discussão... De novo vai ter esse negócio do Drake, velho. Não, isso daí já foi abordado em todos os outros filmes, cara. Já tô cansado desse negócio do Drake, velho. Então muda para como o Drake não aprova as atitudes do Johnny e o seu jeitinho mais leviano de ver a vida. E eu fiquei sabendo que tem um aplicativo que dá pra você ver como é que as pessoas salvaram o seu contato no celular delas. Eu não baixei não, é esse contato. E o seu jeitinho mais leviano de ver a vida. Algo que a Mavis ama nele. É perfeito do jeitinho que ele é. Tá bem. Você é que sabe isso aqui, eu sou delicado. Peraí, isso não faz sentido. Quer dizer, isso não faz sentido com o lore estabelecido entre a própria amizade do Johnny com o Drake. A gente teve 3 filmes desenvolvendo essa amizade. Os dois sempre se deram muito bem desde aquela cena das mesas no primeiro filme. E agora, no filme 4, vocês vêm me dizer que o Drake não gosta da irresponsabilidade do Johnny? Não é possível que no 4º filme eles vão dar reset nessa personalidade do Drake de novo. Eles vão, né? Ah, tá bom. O Drake fala que vai fazer um grande anúncio à meia-noite. E esse anúncio é de que ele vai se aposentar e deixar o... Eu não aguento mais ver esse queixo de cu dessa mulher, velho. Hotel para sua filha. E a Mavis, sem querer, escuta a conversa que ele tem com a esposa Erika e entende Mas também essa orelha dela aí. o que está acontecendo. A verdade é que a Mavis fica muito animada com isso e já compartilha as novidades com o Johnny. E essa é uma boa ideia. Na verdade, é uma ótima ideia para um 4º filme, um filme de legado, e que na teoria é para ser o último filme de Hotel Transilvânia. Você faz um filme que o Drake vai passar a tocha para Mavis. Essa ideia tem potencial e vamos ver o que vai acontecer. O Johnny fica muito empolgado e tem pequenos ataques de histeria. Ele não se aguenta e conta pro Drake. E é aí que vem o problema. Porque o Drake começa a visualizar um hotel na qual o Johnny participa. E esse hotel é cheio de coisas que ele não gosta. Um hotel super modernoso. E a reação dele é impagável. Ah, eu não consigo! E considerando que esse filme... Essa dublagem que trocassem, eu ia matar o criado desse filme, velho. Ainda bem que eu não assisti esse filme inteiro. Eu nem assisti esse filme. Bom pra mim, né? tá sem o Tartakovsky, a gente ainda tá tendo alguns momentos bem legais entre os personagens, principalmente por causa das suas reações. Toda aquela identidade da elasticidade do Drake, o blá 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 blá, continua. E que bom, manteve a ideia, só que vai perder a genialidade do Tartakovsky. O Drake inventa uma desculpa qualquer para não entregar o hotel pro humano. E diz que é tudo culpa de uma lei imobiliária de que ele não pode entregar um imóvel de monstros para humanos. Fazendo o quê? Não sendo monstro? Não dá. Ai, Drake, quarto filme, Drake, quarto filme. E os roteiristas ainda estão usando o Drake para dar essas desculpas preconceituosas para se livrar de situações. Quando é que eles vão aprender que o Drake já passou por esse arco? Mas não, vão fazer as mesmas desculpas que davam lá do primeiro filme. Na hora do anúncio oficial, Drake fica nervoso e pensa num discurso improvisado de que ele vai colocar um novo banheiro no hotel. A Mavis fica arrasada. Novo banheiro, né? Novo
Novo banheiro, né? Novo banheiro, né? Novo banheiro, né? Casada com essa notícia. E o Johnny fica se sentindo culpado pelo fato da Mavis não ficar com o hotel. E sabe o que dá mais raiva? É que essa desculpa do Drac não faz o menor sentido. Pra quem que ele iria passar o hotel? Pro Johnny ou pra filha dele? A filha dele ainda é monstro, velho. Essa lei imobiliária dos monstros com os humanos não se aplica à filha dele. É então que surge Van Helsing e diz que ele pode transformar o Johnny em um monstro. E assim eles poderiam resolver esse problema da lei imobiliária. Os dois vão até Eles ainda metem esse Van Helsing no meio, o laboratório. E lá o velho mostra o seu raio monstrificador. Eles testam com uma cobaia e a princípio funciona. E depois ativam no Johnny. E aqui a gente chega na altura dos 20 minutos. E o filme até aqui é muito fraco. A premissa toda para finalmente chegar na proposta da história, que é esse negócio de vamos brincar com o status quo e transformar os monstros em humanos e vice-versa. A ideia pode ser divertida e tem algumas cenas legais. É só que não é uma história que se sustenta para ser um filme de 90 minutos. Se fosse um episódio de 20 minutos da série animada do Hotel Transilvânia, eu iria entender super de boas esse episódio. Mas um filme inteiro sobre isso? Pior que é mesmo, bem chatinha essa situação mesmo. E o grande ponto negativo é que toda essa história está sustentada com uma mentira do Drac. Uma mentira na qual o personagem dele no quarto filme não deveria fazer. Essa ideia da lei imobiliária que não pode passar para humanos e para monstros era uma ideia boa que eles deveriam ter investido mais nisso. Porque vamos supor que hipoteticamente essa lei realmente existisse dentro do mundo ali do Hotel Transilvânia. E o Drac está super disposto em passar o hotel, mas aí eles descobrem que existe essa lei. E aparece um cara da Receita Federal, alguém ali do governo dos monstros, e diz que eles não podem porque ele é um humano. Governo dos monstros? Já que a Maeve está casada com um humano, isso iria invalidar passar o hotel pra ela. E aí, ao invés de eles ficarem brigando com o Drac de novo, briga com um sistema. E você fecha o ciclo sobre esse negócio de preconceito, seria muito mais interessante pra história e pra franquia. Mas eles preferem botando reboot no Drac de novo. Enfim, o Drac evita contato com a Maeve e a Erika, porque o coitado não sabe lidar com seus sentimentos nesse quarto filme. Ele escuta um barulho estranho e descobre que o Johnny virou uma espécie de lagarto gigante. O Drac tenta reverter sua transformação usando aquela arma, mas sem querer dispara na festa exatamente na estátua de gelo e contamina a água. E ele até apaga a memória do seu neto. Esse barulho aqui também chama. Contamina a água. E ele até apaga a memória do seu neto, que tinha sem querer visto o que aconteceu. Está tudo normal. Não pode ver o que aconteceu, é pro seu bem, netinho. O que eu tenho quase certeza que é um furo, porque lá no primeiro filme eles estabeleceram que os poderes de vampiros não funcionam com outros vampiros. Acho que o pessoal não se importa com essa franquia, né? Eles só foram escrevendo, vou fazer aqui vai ser engraçado, tá bom, uma piadinha aqui, colar, Drac reboot, tudo bem, escreve mais um pouquinho. No desespero, o Drac sem querer acerta o raio nele mesmo, e ele acaba virando um humano. E o detalhezinho aqui é que o coitado fica calvo na transformação. Ô pessoal, o Drac jamais passaria por algo semelhante se utilizasse os produtos da Manual. Eu não quero saber de manual, caralho. Todos os tratamentos, tratamento ideal. Lembrando que por sorte, Van Helsing instalou um radar do dragão que permite encontrar outros cristais. Eles só vão ter que ir até a América do Sul, passar pela floresta amazônica, pelo rio e chegar na Gruta da Reflexão. Os dois então partem nessa jornada, Partiu Brasil, caralho. enquanto que os monstros coadjuvantes tomam aquela água contaminada e se transformam em humanos. Meus pontos, tô sofrendo! E é aqui nesse momento que o filme vai ter duas frentes narrativas. O Johnny e o Drac na aventura para eles aprenderem a confiar um no outro, e no hotel com os monstros virando humanos. Pra mim, esse visual do Homem Invisível foi um dos maiores desperdícios de visual da história. Que os caras poderiam fazer um cara todo bonitão, todo cheirosão,
Aqui não. Eles fazem um calvo. Feio, gordo. Imundo, feio, gordo. Tudo de ruim nesse mundo. Com lepra. Maior desperdício. A parte do hotel até que vai render algumas piadas bem legais, mas vai ficar só nisso mesmo. Agora, a parte dos protagonistas simplesmente não faz sentido. É só um monte de coisa aleatória acontecendo pra enrolar, ganhar tempo pra chegar no final do filme e a partir dali eles desenvolverem alguma coisa. E de novo, coitada da Mavis nesse quarto filme. Essa era pra ser uma história de passagem de bastão. Ela deveria ser a protagonista desse filme, mas infelizmente ela não é. E novamente deixam a Mavis pra escanteio. Um dia, Mavis, a sua hora vai chegar. Você vai ser protagonista, eu sei. Confie no seu potencial, você vai conseguir. E também agora que eu faço meu cameo no filme com o lobisomem humano. É agora que também vai ter uma das melhores piadas do filme, que é o Bob virando uma gelatina. Enquanto isso, Johnny e Drac estão naquela companhia aérea dos monstros indo para a América do Sul. Quantos monstros tem aí? 0. Atingimos a altitude de cruzeiro. Não prevemos turbulência. Quê? Altitude de quê? De cruzeiro. Pô, fizeram de propósito isso, não pode ser. Tô de sacanagem comigo esse filme. Chegamos na América do Sul. Ou melhor, no estereótipo da América do Sul que os americanos... É porque eles acham que isso é o Rio de Janeiro. Cadê as balas perdidas? Cadê as mega operações? Cadê a japinha do CV? Não tá aí. Acham que é desse jeito. O Drac descobre que não pode mais ser queimado pelo sol, já que é humano. E o Johnny descobre que pode soltar fogo. Eles pegam um ônibus e partem em direção à Gruta da Reconciliação. No hotel, aquela cobaia de antes se solta e se revela ser um monstro gigante que ameaça todo mundo. Já Mavis e as outras esposas descobrem que seus maridos viraram humanos. Ela tenta ligar pro Drac, que ignora a ligação, pressentindo o perigo e o caos. Finalmente, os dois chegam na floresta nesse clipe montagem e o filme destaca. Pressentindo o perigo e o caos. Destaca bastante o fato de que o Drac não gosta de ser humano e o Johnny adora ser um monstro. E assim, ó, não é que esse filme seja horroroso. O grande problema realmente se encontra nesse roteiro, em como que a história se sustenta e principalmente nesse arco do Drac, que é muito mal desenvolvido. A gente chegou em 50 minutos de filme e a única coisa que o Drac fez foi reclamar. E sabe aquela situação do monstro no hotel que o filme fica fazendo um build-up? Pois é, a Mavis e a Erika resolvem isso em 5 minutinhos. Mas isso não é uma crítica, até porque é a Mavis ganhando tempo de tela. Quanto mais Mavis... Então ele gosta do tempo de tela da Mavis. melhor. Tá vendo o filme? Era só fazer um filme da Mavis desde o início. Essa mutação que o hamster passou continuou mudando a Gigi até ela virar esse monstro raivoso. E isso é importante porque também vai acontecer a mesma coisa com o Johnny. Por isso a Mavis e os outros saem desesperados até a América do Sul para avisar os dois, já que eles não estão atendendo o telefone. E elas vão fazer isso nesse super dirigível maneiro. E com isso cortamos pro Drac e pro Johnny. E finalmente vamos ter o primeiro momento de interação entre os dois, de fato focado na história. Olha o hate aí do filme. Cada um vai admitir que tanto ser humano quanto monstro não é nada fácil como aparenta. E é nesse momento que o filme vai mudar a dinâmica. E surpreendentemente de forma positiva. Pois é, estão pensando que eu vou só criticar esse filme? Não, esse é o plot twist. Porque quando o filme começou a desenvolver os dois núcleos muito separados, o pessoal que tá no hotel e o pessoal que tá na América do Sul, era de se esperar que o final do filme fosse no hotel. Mas toda aquela treta do hamster é resolvida rapidamente pra poder colocar essas outras personagens também na América do Sul. E essa foi a melhor decisão que o filme poderia tomar, porque quebra a previsibilidade e dá mais protagonista pra Mavis. E sem falar que pro filme isso é muito bom, porque você tira esses personagens do ambiente batido que é o hotel e coloca eles nesse outro cenário que é o da floresta e que potencialmente pode gerar em cenas muito melhores. Vamos lembrar o 3 que quando eles tiraram os personagens do hotel e levaram pro navio,
As piadas fluíram muito bem. Fazer a mesma coisa e colocar os personagens da América do Sul é a mesma ideia. É um pouco batido. Só que a América do Sul é completamente não sei falar não. Isso daí que vocês estão entendendo. Estereotipada. É um pouco clichê, mas é alguma coisa que dá uma premissa forte pra história. E olha só como o filme se beneficia da Maeve sendo mais protagonista. Pega essa cena e essa cena. Ah, Maeve é demais! Já Johnny e Drake têm mais uma briga e caem do topo de um penhasco. Isso força o Johnny a evoluir e criar asas. Ele consegue voar depois de um discurso motivador do Drake. E o Johnny salva o sogrão no último segundo. E o que? Essa é uma cena boa. Você tem um humor meio Looney Tunes ali acontecendo, você tem desenvolvimento de personagem, você coloca o Drake numa situação que ele é obrigado a confiar no Johnny, que é o grande dilema dele, ele não confia no Johnny. E isso tá totalmente de acordo com o que a história quer contar. Se o filme tivesse muitas cenas dessa ao longo de 90 minutos, esse filme ia ser bom. Mas a gente tá com 1 hora de filme e já estão pra encerrar logo essa história. Depois vai ter essa cena da fogueira, que na teoria era pra ser legal, mas simplesmente não tem lógica disso acontecer agora. O Drake vai explicar pro Johnny que é difícil pra ele dividir a sua filha, porque cuidou dela desde que era criança. E esse que é pra ser um momento de conexão entre os dois. Pô, mas pera aí o filme tá de sacanagem comigo, né? Caraca, Drake, meu Deus, a sua filha já tá casada há uns 5, 6 anos, e você agora vai dizer, mas eu não consigo dividir minha filha com o marido dela! Esse é um diálogo que faria sentido no primeiro filme. Vocês estão escutando o que o personagem tá falando? Vocês entenderam? A animação também ficou muito mais Looney Tunes, dá pra ver a diferença. O ar dele! Olha, eu tô tentando ver as coisas positivas desse filme, eu realmente tô tentando, mas não dá, esse filme é irritante. E principalmente se você tá vendo esse filme como eu, depois de maratonar os 3 primeiros e ter a história na ponta da língua dos 3 filmes. Quando o Drake finalmente ia admitir o erro que cometeu, a Maeve e os outros os encontram. O Drake é colocado contra a parede e revela a verdade que mentiu sobre aquele negócio imobiliário. Isso daí acaba afetando o Johnny, que se sente excluído da família. Pare de ver notícias nesses portais G1, CNN, Folha de São Paulo. Isso daí acaba afetando o Johnny, que se sente excluído da família. Ele transmuta novamente e se torna uma fera fora de controle. E a Maeve, revoltada, joga a verdade na cara de seu pai. Mas você nunca conseguiu aceitar ele. Você só se importa com a porcaria do seu hotel. Nunca Pior que é verdade, Mavis, pior que é verdade. aceitou o Johnny? Nunca aceitou o Johnny? Vocês não viram os filmes anteriores? O Drake confiava tanto no Johnny que no segundo filme ele usou o Johnny pra enganar a própria filha. Ele armou uma arapuca toda com o Johnny pra conseguir deixar o neto dele pra ele forçar ele a ser vampiro. Como que ele não confiava no Johnny? Agora vem esse papo aí. Você nunca confiou no meu Deus! Meu Deus! Pô, velho, eu sei que é uma maldita franquia pra criança que ninguém se importa, mas são estudo, ninguém deu nada! Eles eram melhores amigos! O grupo então se divide. A Maeve foca no Johnny para ajudá-lo a se controlar. Já a Erika e os outros seguem o radar do dragão rumo ao cristal. E essa cena aqui da gruta vai acabar sendo bem legal porque meio que simula um grande parque de diversões. E aqui eu confesso que eu tenho uma super queda por cenas desse tipo aqui. Desde que eu vi quando criança uma cena parecida no filme do Gasparzinho, sempre que acontece uma cena assim, eu me derreto. Então só por causa dessa cena eu vou dar um pontinho a mais na nota final lá na frente. Ao invés de dar menos 10, vou dar menos 9. Já a Maeve tem uma cena divertida com o Johnny Monstro e tenta de alguma forma lurar o seu marido até a gruta. O problema é que o Drake não tá conseguindo achar o cristal, porque ele tá nessa caverna que é um grande labirinto. É nesse momento que o Johnny vira um monstro full power e tenta destruir a gruta. Vamos ter uma grande cena de ação para envolver todos os personagens fazendo alguma coisa. E ela é divertida, não dá pra negar, até porque a protagonista da cena é a Maeve. Só é uma pena. Se fosse qualquer outro personagem seria uma merda, né? Né, Gabriel?
Pena que o meu eu lobisomem não fez nada no filme, né? Queremos protagonista com lobisomem humano. Sem querer, o Drake encontra o cristal. A Mavis pega a arma e temos essa cena muito legal que ela precisa desviar dos raios do sol enquanto mira no Johnny monstrão. Todos ajudam a Mavis a chegar no ponto mais alto para conseguir acertar. Tecnicamente era só passar essa arma para alguém que não iria se ferir no sol. Mas quem sou eu para reclamar disso? Porque é a Mavis fazendo a diferença, sendo a principal, a protagonista, a número 10. Só que tem um grande problema. O raio não funciona no Johnny. É tarde demais. O Drake, inconformado, percebendo que tudo isso é por causa dele, se joga em direção ao Johnny e pede desculpas pelas suas atitudes. E que julgou mal o Johnny. É que você faz parte da família, tá? É, Johnny, você faz parte da família, você só é órfão. Esqueceram realmente a família do Johnny, só apareceu no segundo filme e nunca mais. A minha família. Meu mano Drake voltou. Esse é o meu Drake. O Drake que a gente aprendeu a amar. O Drake sem preconceito, que adora o seu gênio, o amigão de todo mundo e um pouquinho chatinho. Mas esse é o Drake. Levou 1h20 pra esse Drake aparecer, mas ele apareceu. O Drake aqui faz toda uma metáfora envolvendo o marshmallow. E isso acalma o Johnny e que volta ao normal, abraçando o Drake. A família se abraça e voltamos pro hotel, com todos voltando à sua forma original. Só que quando eles chegam lá, o hotel está completamente destruído por causa da Gigi Monstro. Peraí, por essa eu não tava esperando não. O Drake fica arrasado com isso. O que na verdade essa parte é bem foda na história, porque se você parar pra pensar, isso é uma grande metáfora, porque quem realmente destruiu o hotel, as atitudes do Drake que levaram a Gigi virar um monstro. De certa forma foi o egoísmo. É, você fez a Gigi virar monstra. Você fez a Gigi uma menina tão fofinha, uma cachorrinha tão fofinha. Do Drake que o trouxe até aqui. Só que o Drake evoluiu, agora ele é um novo homem. E ele percebe que o hotel é só um castelo e que o que realmente importa é a sua família sã e salva. Finalmente, ele entrega a chave do castelo para Mavis e pro Johnny. Toda essa parte do castelo destruído é muito bom. Especialmente porque a gente tá falando de um quarto filme. O filme que deveria encerrar o Hotel Transilvânia. O castelo ser destruído é uma coisa muito grande, é uma coisa que te impacta. Só que aqui o filme utiliza o castelo destruído da maneira mais preguiçosa possível. Toda essa parte, infelizmente, parece ter sido só jogada no final para ter uma cena de impacto. Agora, se fosse preparado desde o início a possibilidade do hotel ser destruído e ele é destruído e você vê o hotel ser destruído, isso teria um impacto 10 vezes maior. Tá aí o que a história deveria ter focado. Esse momento é muito bom, só que ele não é merecido e mal desenvolvido ao longo da história do filme. Um ano depois, o hotel é reconstruído exatamente como estava antes. E a última cena, por algum motivo, vira essa 2D do nada. Meteram o louco do nada. Mas a animação bonita demais, a animação muito bonita, muito linda. A Sony sabe fazer animação demais. A animação em 2D. Pois é, eu acho que acabou o dinheiro nesse finalzinho. E assim termina o último filme de Hotel Transilvânia. Tecnicamente não é o fim da franquia, porque depois a gente teve outras animações, e recentemente a Netflix anunciou uma série animada do Hotel Transilvânia. Com vontade, a Netflix anunciou uma série animada do Hotel Transilvânia. Que vejam só, a Mavis vai ser a protagonista. Mas vamos ver se realmente ela vai ser a protagonista, né? Ou vocês vão dar um jeito do Drake ser rebutado pela 30ª vez. O Drake sempre comanda na filha. Agora, falando do Hotel Transilvânia 4, é uma grande decepção. Principalmente depois do terceiro filme, que todo mundo falava que era ruim e eu acabei gostando. E eu tinha, sei lá, 1% de esperança que talvez esse filme pudesse acontecer a mesma coisa. Mas de fato não foi isso que aconteceu. Esse filme, inclusive, você estava muito ansioso para assistir, né? ele é ruim. Sem sombra de dúvidas, é o pior dos 4 filmes. A direção tenta mimetizar Genki Tartakovsky, e até certa forma consegue. Só que convenhamos, mimetizar não é a mesma coisa, porque falta genialidade. E esse filme tá bem longe da direção dos 3 primeiros. A história é a pior coisa do filme, é muito fraca, porque de novo eles resetam o Drake para motivar a história. Existiam tantas outras possibilidades para encerrar essa quadrilogia,
mas eles escolhem a mais sem graça possível, a que sinceramente só parece Pra mim, se fosse trilogia, tinha ficado melhor. Tinha podido ser uma série, qualquer coisa, um curta-metragem mostrando isso. Ou fazer um filme, um 4 filme com outro roteiro. Pelo amor de Deus, né? episódio de uma série animada de 20 minutos. A boa notícia é que esse filme tem mais Mavis e tem algumas boas piadas com os personagens. Mas, infelizmente, não é o suficiente para salvar esse filme. Principalmente porque eles erram em coisas básicas e óbvias envolvendo a história e o lore da franquia. No fundo, a gente sabe que isso é um filme totalmente caça-níquel, feito de qualquer jeito para ganhar dinheiro da Sony. E, infelizmente, não é o encerramento que essa franquia merecia para o último filme do cinema. Eu gosto de todos os personagens de Hotel Transilvânia. Para mim, eles seguram esses filmes porque eles são genuinamente engraçados. A identidade da franquia é algo que eu sempre vou amar. Mas sem a direção do Tartakovsky e um roteiro bem meia-boca, nada realmente alcança o seu potencial. E com isso, eu não tenho dúvidas que o 3 é melhor que o 4. O ranking final dessa saga, então, fica Hotel Vou esperar o dele, depois eu faço o meu. Transilvânia 1 em primeiro, Hotel Transilvânia 3 em segundo, o Hotel Transilvânia 2 em terceiro e o Hotel Transilvânia 4 em quarto. E agora sim, vamos pra... Basicamente, o meu é literalmente o mesmo ranking dele. Hotel Transilvânia 1 em primeiro, Hotel Transilvânia 3 em segundo, Hotel Transilvânia 2 em terceiro, que é um filme bom, sabe? Pelo resumo que eu vi, eu acho o Hotel Transilvânia 3 melhor. E Hotel Transilvânia 4 em quarto lugar. As notas mínima e máxima. Pra nota mínima, nota 4. Esse é um filme fraco. Mesma nota mínima. Nós estamos com a opinião parecida. Só que minha nota máxima, um 5. Que tem um grande agravante, que é essa jornada do Drake não ser bem desenvolvida. E quanto à nota máxima, eu vou dar nota 5,5, considerando que é um filme assistível e os personagens são bons. Mas me parece ser muito mais por causa da franquia, e não por causa do próprio filme e do roteiro. Assim, a média final fica em... É literalmente a média dele, só que eu acho que é 4. Minha média ficou 4. 4,7. E aqui termina a nossa saga de Hotel Transilvânia. Que saga foda. Vou trazer mais reacts do canal dele, porque é muito bom mesmo. E o nome do canal é Cabinaltozinho. Eu espero ter feito uma boa saga, adorei assistir os 4 filmes. Não posso dizer tanto que eu gostei de assistir esse 4, mas foi muito divertido escrever essas análises, gostei de fazer esses vídeos. Eu só espero que vocês concordem com o meu ranking, com a minha análise desse filme, e eu gostaria de pedir sugestões para outras sagas que vocês gostariam de ver aqui no canal. Deixa aquele joinha e compartilhe o canal com outros amigos que ele tá começando, precisa da ajuda de vocês. Eu fico por aqui, muito obrigado e tchau, tchau, gente. Valeu, cara. Muito bom essa saga. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e fui.